Crônica de Brasília, com Sérgio Amaral. 9h09, sexta-feira é dia do Sérgio Amaral, que é o nosso chefe de jornalismo da Band em Brasília, ao vivo conosco no Jornal Gente, falando sobre a semana política na capital federal. Hoje o Cláudio Humberto conosco aqui também, viu, Sérgio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Um prazer ter meu grande amigo, ídolo, aqui com a gente no Gente de hoje. Prazer inenarrável. Ô Sérgio, semana de Brasília, política mais uma vez marcada pela CPI, por declarações num tom acima de vários personagens políticos. O que é que você vai destacar para o nosso ouvinte hoje, hein? Eu vou destacar o de ontem à noite, né? Na live semanal, o presidente, né, tocou terror, disse que não ia responder, não vai responder a CPI, né? Porque a CPI protocolou no Planalto a pergunta, né? Que ele teria a dizer sobre a denúncia do deputado Luiz Miranda de que avisou o presidente sobre irregularidades na compra da vacina indiana. E eles querem saber o que o presidente fez a partir daí. Aí o presidente falou: quer saber minha resposta? Minha resposta é pi para a CPI. Pi. Falou duas vezes, né? Uma expressão aí meio grosseira, né? Então, assim, eu acho que esse pi para a CPI, viu, Thaís, viu, Cláudio? Eu acho que ele tem assim, dois componentes, né? Primeiro, foi um discurso para a própria tropa dele, né? Para o bolsonarismo raiz, discurso de autossuficiência, de que eu toco o país, não admito ninguém para atrapalhar, e que essa CPI não venha me atrapalhar, né? Faz sucesso, para a tropa dele faz sucesso. Quem já é da claque vibra, comemora, como se fosse um gol do time, né? E muito provavelmente foi, sim, um fator de união, de aglutinação dos apoiadores desse bolsonarismo raiz mais fiel. Agora, o que eu pergunto, Thaís, Cláudia, e fora dessa claque? Os que já são oposição dizem que ele não responde porque não tem resposta, né? O senador Renan Calheiros não deixou barato. Ele disse que Bolsonaro é macho no cercadinho, mas emudece diante da CPI. E eu acho que o pior para o presidente entre os que não são bolsonaristas nem oposição, tem muita gente que acha, no mínimo, esquisito essa pose aí de sincerão, essa grosseria, porque, para nós, né, Thaís, né, Cláudio, o cidadão médio, ele vê a presidência da República como uma instituição, né, que deve ser respeitada, se dá o respeito, né? Então, as pessoas, o cidadão médio, dificilmente imaginam o presidente falando grosserias desse tipo, né? E aí, eu acho assim que esse tipo de coisa, um palavrão atrás daqui, outro ali, dizer que o cabelo crespo do rapaz é um criador de baratas, mais as perguntas da CPI que ainda não tem resposta, né, como essa acusação do deputado Luiz Miranda, e eles dizer que não está nem aí para a CPI, eu acho que isso aí ajuda a compor um quadro que é ruim para o presidente, que as pesquisas estão mostrando, né, um quadro de deterioração do apoio que ele sempre teve, né, que está sendo mostrado aí nas últimas semanas, né? Agora, é uma corrosão irreversível em termos de eleição do ano que vem, que é o que interessa mais? Não é. Faltam 15 meses para a eleição, isso é tempo demais em política. 1 ano e 3 meses antes das eleições, lá em 94, quem imaginaria que Fernando Henrique seria eleito 1 ano e 3 meses antes da eleição, 2017, quem imaginaria que o próprio Bolsonaro seria eleito, né? Então, tem muito tempo para o presidente tentar reverter isso aí. Agora, eu acho que para que ele consiga fazer isso, ele precisa, vamos dizer assim, como se diz na minha terra, mudar os modos, né? Trocar o converser lá no cercadinho por atitudes práticas, fazer mais política. Pois é, e Sérgio, o Cláudio Humberto agora há pouco falava com a gente a respeito da armadilha que pode ser para um presidente, para um governador, responder à CPI, porque a partir do momento que ele fizer isso, ele não vai fazer outra coisa da vida. E o Cláudio tem toda a razão. E nesse caso aqui tem um outro componente também que me parece bem importante. É o fato de que esse caso, essa suspeita de prevaricação no caso da negociação da vacina Covaxin, virou um inquérito contra o presidente da República, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, também está numa esfera jurídica agora. E aí, quando está na esfera jurídica, qualquer coisa que seja dita pelo presidente, e se for dita de uma forma ruim,
pode pesar contra ele no que está sendo investigado agora, não é? Só para complementar, Sérgio, Thaís, o presidente não tem que responder à CPI mesmo, não. Né? Isso, imagina, senão, presidente nenhum faz isso. Aliás, CPI nenhuma tem a ousadia de interpelar o presidente, fazendo perguntas. Nem tampouco as CPIs estaduais fazem isso com seus governadores, nem as municipais com seus prefeitos. Todos são protegidos desse tipo de iniciativa. É uma questão política mesmo. Embora ele não precise e não deva, inclusive, do ponto de vista político, responder à CPI, ele tem obrigações de responder à população de maneira geral, ele tem que dar explicações, né? Até porque à esse população. assunto surgiu, E não precisa. surgiu antes da CPI, né, Cláudio? E Luiz não Miranda precisa. foi convocado à CPI depois de vir a público para contar essa história, né? Mas a história apareceu na CPI, né? Embora ele tenha todo o direito de não responder, ele não pode se utilizar de expressões como se utilizou ontem para se referir a uma instituição do Congresso Nacional, pela qual ele não tem grande respeito, mas, enfim, exige respeito na medida em que é uma questão, digamos assim, é um elemento que faz parte, né? Uma parte do todo que se constitui a instituição Poder Legislativo. Thaís, Cláudio, eu acho que você, Cláudio, acabou de tocar num ponto importantíssimo, que é o seguinte: ele não tem mesmo que responder. Se a gente fosse assessor jurídico dele, por exemplo, diria para ele não responder. Agora, sob o ponto de vista político, ele não poderia ter dado essa resposta grosseira, né? Isso pega mal para um presidente da República que precisa angariar apoio popular. O bolsonarismo raiz, os apoiadores dele já estão com ele, não precisa de reforçar o discurso para eles. Ele tem que fazer um discurso para recuperar o que ele já perdeu ao longo do tempo, né? Porque alguns meses atrás ele surfava aí em todas as pesquisas com índices bons de popularidade e era dado a reeleição como absolutamente certa. E aí vão acontecendo esse tipo de coisa, né? Eu acho que foi vamos dizer assim, um erro tático do presidente. E se a gente já falou sobre esse clima mais alto, essa temperatura mais alta entre CPI e presidente Jair Bolsonaro, também subiu o clima na semana, Sérgio, entre CPI e o Ministério da Defesa, né? Foi. E aí é o seguinte, no primeiro momento, Thaís, eu até na hora que saiu a nota, eu falei, nossa, acho que o pessoal está exagerando. Eu não tinha me atentado à expressão usada pelo senador Omar Aziz. Eu entendi que ele estava se referindo realmente àqueles militares que são suspeitos de irregularidade e não têm convencido a CPI e não têm convencido muita gente. Mas aí, vendo direitinho, ele falou do lado podre das Forças Armadas. Olha, eu acho que não existe nenhuma prova nem indício de que existe um lado podre das Forças Armadas, né? Tem muitos indícios, sim, a CPI está mostrando que alguns militares atuavam no Ministério da Saúde, e esses aí possam ter se envolvido em irregularidades, né? Então, fora isso, dizer que o lado podre das Forças Armadas foi realmente um exagero retórico que foi respondido à altura. Ontem, um general dizia para a gente o seguinte: o senador Aziz falou o que quis e ouviu o que não quis, porque não dá para julgar as Forças Armadas nessa lama aí. E, como eu disse, como não existe nenhuma prova, né, nem indício de que haja um lado podre nas Forças Armadas. O senador disse que ele não pode ser intimidado, não se sente intimidado e não pode, não deve mesmo se sentir intimidado. As Forças Armadas deram o recado delas e, olha, para mim, tudo indica que quem está certo nessa história aí é o senador Rodrigo Pacheco, que conversou com os dois lados. Ele disse que foi um mal entendido, já superado e que não deve ter maiores consequências. Não sei até que ponto foi superado. Ficam as mágoas, né? Agora, isso não deve produzir nenhum efeito jurídico, político, além do que já aconteceu, porque a gente lembra que vários meses atrás o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ao se referir ao ministro da Saúde, disse que as Forças Armadas estavam envolvidas no genocídio. Houve a reação também das Forças Armadas, o ministro não repetiu isso aí, concentrou as críticas, que ele inclusive repetiu ontem, ao general Pazuello,
quer dizer, ao CPF e não ao CNPJ, né? Então, o clima esquentou mesmo, foi grave, mas é pouco provável que disso aí se produza algum resultado concreto ruim para as instituições, Vale por bom, exemplo. vida que segue, né, Sérgio? Vida que segue. Mas olha, nesse episódio aí teve alguns lances interessantes. Bom, primeiro assim, não há provas, aliás, não há prova, não há notícia, não há nenhuma, nunca, não há de fato a mais mínima suspeita da existência de um lado podre, de um lado Sim, corrupto das Forças Armadas. Isso é uma mentira. De outro lado também, não há provas de que isso exista, como não há provas sequer dos militares citados na CPI que tenham cometido qualquer tipo de corrupção, etc. Não há, prova não tem. Há alegações, né? Há muitas alegações. Os senadores têm adotado como provas concretas apenas alegações. Algumas alegações, algumas suspeitas são muito consistentes mesmo, fazem todo sentido e têm que ser investigadas a fundo. Agora outras, eu acho até que a maioria, a maior parte, não, são apenas suposições, né, que não resultaram comprovadas. Naquela noite da nota oficial em que as Forças Armadas chamaram o presidente da CPI de leviano e irresponsável, teve um discurso que calou fundo, viu, no Senado Federal. As pessoas desdenham, no primeiro momento deram uma ignorada, até porque havia coisas mais relevantes, a própria nota das Forças Armadas, né? Havia uma crise ali em curso, mas foi um discurso do senador Fernando Bezerra Coelho, um discurso, um desabafo que ele fez contra as agressões, contra as humilhações, o bullying imposto às pessoas que eram convocadas para prestar depoimentos, que são convocadas para prestar depoimento na CPI. Ele, inclusive, disse que foi constituinte. Ele ajudou a escrever a Carta de 1958, que é exatamente a Constituição Cidadã, como a definiu Ulisses Guimarães. Ele fez um discurso 88. Exato, desculpe. E foi um discurso que, olha, calou fundo. Tanto assim que ontem você viu que os senadores tinham uma outra atitude, digamos assim. Não creio que vá perdurar essa atitude, mas o dia seguinte a esse discurso e a crise militar, digamos assim, foi, digamos assim, profilática para a CPI. Tanto você tem razão tanto que eu disse que existem indícios, né? Alguns indícios, como você disse, consistentes. E também eu não acredito que eu acho que foi um arroubo retórico do senador Omar Aziz. Também é difícil imaginar que ele, um amazonense que sabe da importância das Forças Armadas, inclusive num papel social fortíssimo lá no norte do país, ele não iria falar isso se não fosse ali naquele calor do momento. Eu também acho que não passou de um arroubo retórico e as Forças Armadas reagiram de maneira dura para mostrar que não tem lado podre ali dentro. E como diz a nossa Thaís, né? Vida que segue. E um último assunto hoje com o Sérgio Amaral, toda sexta-feira conosco aqui no Jornal Gente, é o seguinte. Sérgio, o presidente Jair Bolsonaro preparando o lançamento daquele projeto que vai facilitar a compra de casa própria por policiais e bombeiros. Mais uma vez o presidente falando com aquele grupo que já é próximo a ele ideologicamente, né, Sérgio? O interessante, Thaís, é que a semana começou com a expectativa de que esse programa seria anunciado ainda nesta semana, até hoje, né? Agora ficou para a semana que vem, né? Ficou para a semana que vem, porque da forma como ele foi inicialmente desenhado por técnicos do Planalto, Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal, era o seguinte, era um programa para policiais militares, policiais civis, bombeiros e guardas municipais que ganham até R$7 mil por mês. Eles teriam uma taxa de juros aí de 3,99% ao ano, mais a variação da poupança, que é a menor taxa que a Caixa oferece no mercado imobiliário. Só que isso aí tem subsídio, né? Seria subsidiado por um fundo, agora me falha a memória, o nome do fundo é um fundo de segurança pública. Só que o fundo é para questões emergenciais. O programa se pretende um programa perene. Aí o que aconteceu? Na hora do pessoal do Ministério da Economia dar o aval final, eles
deram bomba no projeto do jeito que está, porque dizem que o fundo não poderia ser utilizado para isso. Eles argumentavam que tudo que está se gastando a fundo perdido para salvar, para ajudar quem foi atingido pela pandemia, quem teve efeitos deletérios na sua vida, né, por causa da pandemia. E a economia argumenta o seguinte: esse pessoal não perdeu emprego, o emprego deles é garantido, eles não perderam salário, não tiveram aquela redução de 25% até 50% do salário, o salário deles continua intacto. Então, não se pode usar um dinheiro que é um dinheiro para emergências para um programa desse que vai permanecer, se pretende que permaneça ao longo do tempo, né? Agora, é claro que, como foi desenhado, não vai ser, mas o presidente não abriu mão por enquanto, que a gente saiba, não abriu mão por enquanto, não deve abrir mão de fazer esse agrado a um público que, para ele, é muito importante, né? É isso aí. O Sérgio Amaral volta sexta-feira que vem aqui, viu, Cláudio? Manda aí. Tem um detalhe só, viu, Sérgio, sobre esse assunto, que é o seguinte: não por acaso, esta semana o governo do Distrito Federal assinou um acordo de cooperação, ou de um convênio, enfim, tratativas para a construção, o surgimento de um novo bairro aqui em Brasília, que fica ali no final do eixo monumental, uma área bastante valorizada que pertence ao Exército. E esse novo bairro que vai se chamar Pátio Ferroviário, o nome é péssimo, mas enfim, é porque ali se localizava a nossa rodoferroviária, e vão abrigar 63 mil moradores. E olha, todos militares. Faz parte do mesmo pacote, vamos dizer assim, né? Exatamente. Sérgio Amaral, bom fim de semana, Sérgio. Até sexta. Bom fim de semana para você, Thaís, para o Cláudio, para todo mundo que está com a gente aqui no Gente. E você me dá licença de mandar aquele abração para o Armando e para a Nancy, que são os pais da minha querida Nora Marília, tá? Que moram aí em Santo André. Abração. Opa! E ouvintes da Rádio Bandeirantes, um abraço ouvintes reforçado. Legal, abração. Tchau, Sérgio. Tchau. E olha, na sequência aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, tem final da Eurocopa Domingão.